o anjo voar pelo meio do céu e tinha o quê? O evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Irmãos, nós estamos vivendo nos momentos finais da história desse mundo. Às vezes, a impressão é que dá que não tem solução para nada. Às vezes, até mesmo nós que somos filhos de Deus, acreditamos num Deus, mas tem muitos que, infelizmente, já perderam as esperanças, outros já não acreditam em mais nada, porque estão frustrados com as notícias ou com as mensagens que estão recebendo. Por quê? Porque estão sendo iludidos, e nós, irmãos, temos que confiar na palavra de Deus, no que está escrito na palavra de Deus. O que nós lemos aqui, João teve uma visão de que ele viu um anjo sobrevoando sobre a terra com o evangelho nas mãos. Isso quer dizer o quê? Pregando para o mundo as boas novas, anunciando que em breve todas essas aflições que estamos passando, ela vai terminar. E a boa notícia que nós temos como filho de Deus é que em breve Jesus Cristo ele vai voltar. E nós vivemos em um mundo onde existe a violência, as guerras, os desentendimentos, nações brigando com nações, países brigando com países. As pessoas ultimamente não estão se entendendo mais. Mas isso é profético, porque a palavra do Senhor, proferida por Jesus Cristo, ele mesmo disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iriam se esfriar. A apostasia é grande no meio de nós, mas isso nos diz o quê? Que nós devemos permanecer firmes, continuar firmes, porque essas boas novas, boas notícias de paz, ela também está chegando para cada um de nós. Em breve, nós iremos confirmar essa notícia, essa promessa que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, onde ele disse que no meio de todas essas dificuldades, essas turbulências que talvez estejamos passando, a dificuldade, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não estamos sozinhos nessa terra. Deus, ele está conosco. Quando, no mesmo livro de Apocalipse, Deus ele se dirigiu às 7 igrejas com as mensagens de repreensão e também com a mensagem de esperança, onde ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesta noite Deus também está dizendo para nós, olha, quem tem ouvidos, dê ouvidos à minha palavra, porque vocês não vão perder de maneira nenhuma. E Deus ele sempre está dizendo para nós que a graça e a paz seja com todos vocês. No meio de todas essas tristezas, essa paz, irmãos, que Deus nos oferece, ela excede todo entendimento. Às vezes as pessoas não conseguem compreender por que um servo de Deus, um cristão, às vezes está passando por algumas aflições, por alguma luta, ele consegue ser resistente, ele consegue superar dificuldades, seja do desemprego, seja de uma enfermidade, seja de um problema com o filho, seja de um problema com o esposo, com a esposa, e às vezes as pessoas ficam admiradas. Mas Jesus mesmo disse que nós temos que ser o quê? Fortes, corajosos, perseverantes, e temos que continuar lutando pela nossa salvação. Porque em breve, irmãos, Deus ele vai recompensar a cada um de nós, porque ele mesmo disse, deixe-os a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo vos dá. É claro que o mundo, eles oferecem uma paz, mas é uma paz passageira, é uma paz transitória. A paz que Jesus nos oferece é uma paz eterna. Se nós crermos, a própria palavra de Deus nos informa, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós acreditarmos nessa paz que nós temos, porque a Bíblia nos ensina que, em primeiro lugar, nós temos que estar em paz com Deus e depois em paz com os homens. Às vezes algumas pessoas podem perguntar, mas como é possível
se nós estamos vivendo, parece um grande caos no mundo, nos países, guerras, violências, fomes, e como é que nós podemos ter paz? Irmãos, a paz, quando nós temos, que quer dizer o quê? Que nós temos consciência de que tudo isso que está acontecendo no nosso meio, isso é passageiro, que um dia Jesus Cristo ele vai despontar nas nuvens dos céus e vai trazer a vitória para o seu povo. E nós temos que crer nisso. A mensagem que Deus transmite para nós, irmãos, é que nós, como seres humanos, ao longo dos séculos, experimentaram e comprovaram sua presença por meio de intervenções históricas. Quantas intervenções Deus deu para o seu povo no passado e quantas intervenções também Deus dá para nós hoje, em pleno século XX. Uma experiência que é marcante, que todos nós sabemos, é a experiência do povo de Israel no passado, onde eles estavam sendo oprimidos no Egito, onde eles eram escravos, e um dia Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, agora é o seguinte, você vá até eles e dize para eles que eu vou libertá-los. E a palavra de Deus nos informa que quando Moisés e Arão chegou lá, falou para o povo, mostrou os sinais que Deus iria fazer para eles acreditarem. Eles creram e ficaram felizes, porque chegou o momento da paz que eles tanto esperavam. E às vezes, muitos querem procurar a paz aonde não deve, aonde não deveria procurar. Às vezes, muitos procuram que a paz num vício, numa bebida, talvez em alguns lugares onde não deveria estar. Mas nós, como os filhos de Deus, nós temos que todos os dias buscar essa paz em Deus. Buscar essa paz em Jesus Cristo, porque é só Ele que pode acalmar o nosso coração. É só Ele que pode nos dar alento. É só Ele que pode nos dar a vitória. Porque Ele mesmo disse em sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados. Por que Ele falou isso nesse período? Porque aquele povo da sua época vivia sob uma opressão muito grande do Império Romano, dos fariseus, dos saduceus. Aquele povo, os que estavam doentes, os que estavam enfermos, eles eram considerados os nada naquela época. Mas para Jesus todos são iguais. Então por isso que Jesus diz: vinde a mim, pode vir. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que isso ilustra para nós? Que lição nós podemos aprender disso aí? Que nós devemos, com todas as nossas dificuldades, buscar sempre a presença de Deus, buscar sempre o alento de Deus, recorrer ao nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz no Salmo 37, e o verso 5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A minha pergunta é: tenho eu procurado a Deus? Tenho eu, no meio das minhas angústias, no meio das minhas aflições, clamado a Deus? Tenho eu procurado a Deus? Tenho eu procurado um conselho de Deus? Ou eu tenho procurado conselhos, orientações aonde eu não deveria procurar? A fonte é Deus, mas infelizmente muitos têm procurado beber água de outra fonte, onde está contaminada, onde está suja, onde vai trazer dor e enfermidade para você. Se nós buscarmos a água pura que Deus nos dá, nós vamos ser curados por Deus. Nós vamos ser vitoriosos por Deus. Então, irmãos, Deus, o Pai Celeste, Ele prometeu vir um dia nos encontrar. E isso vai acontecer em breve. Nós temos que acreditar nisso e crer nisso. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, o verso que todos vocês conhecem, João capítulo 14. Abro lá o livro de João capítulo 14. João capítulo 14, o verso 1 até o verso 3. João capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. O que diz aí? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos aqui fazer uma análise bem profunda aqui. Primeira parte desse verso diz o quê? Não se turbe o vosso coração. O que está nos ensinando para cada um de nós? Para a gente não ficarmos ansiosos, para a gente não ficar preocupado,
para a gente não ficar atemorizado com os fatos que está acontecendo, com as notícias talvez que nós recebemos, quer seja boa, quer seja ruim. Ele disse, não se turbe o vosso coração. O que ele pede que nós façamos? Credes em Deus e também crede em mim. São essas palavras de Jesus. Crede em Deus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque muitos procuram caminhos diferentes. Como vocês viram esses testemunhos, a minha pergunta é, havia necessidade para percorrer esse caminho de morte? Não. O que Provérbios capítulo 14, 12 nos informa é que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos direitos, mas são caminhos que levam à morte. Infelizmente, nesse mundo em que nós vivemos, muitos procuram o caminho da morte, achando que os prazeres do mundo, achando que os vícios do mundo vai lhe trazer alegria e felicidade. Irmão, você pode ingerir uma droga, vai ser aquela distração momentânea, passando o efeito, aquela euforia que você teve, não foi alegria, foi apenas euforia. Você pode ir, digamos, numa festa, acabou o período, você volta e retorna todas as dificuldades que você teve. Você não vai ter força. E o que vai lhe ocasionar o vício que a pessoa está tendo? Vai lhe causar depressão, tristeza, dor, sofrimento. E ao mesmo tempo a pessoa não vai ter força para poder resistir. Mas, irmãos, nós, os servos de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que um dia fizemos um pacto com Deus através do batismo, levantamos uma nova criatura. A palavra de Deus diz que Deus, ele renova nossas forças. Que Deus, irmãos, ele nos dá força. Por isso que nós temos que acreditar e crer. E ele depois prossegue dizendo as seguintes palavras no verso 12 do mesmo capítulo. Verso 2. Ele disse, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois o quê? Vou preparar-vos lugar. Essa é a promessa de Deus. Então, amada igreja, se talvez algum de vocês está passando por alguma dificuldade, alguma luta, não se desespere. Creia em Deus. Creia que isso tudo é passageiro e vai passar. Que em breve a vitória vai bater na sua porta. Que em breve a bênção também vai bater na sua porta. Acredite nisso. Por isso que nós temos que caminhar. Quando o povo de Israel saiu do Egito feliz da vida, logo na sua frente teve o primeiro obstáculo. Qual foi? O Mar Vermelho. O que eles poderiam fazer, aquela grande multidão, uma nação, podemos assim dizer, diante de um Mar Vermelho? À sua frente tinha o quê? Uma imensidão de um oceano. Nas laterais, planícies, montanhas. E atrás deles tinha o quê? O exército de Faraó. Furioso. Saiu determinado para destruir o povo. E o povo começou a murmurar, começou a reclamar. E naquele mesmo instante, Moisés foi a quem? Foi a Deus. E Deus disse, Moisés, por que o povo está reclamando? Qual foi a resposta que Deus deu? Transmitiu para Moisés, que Moisés transmitisse para o povo. Diga o povo que marchem. A gente olhando assim, olho nu, parece sem lógica. Parece uma brincadeira, parece cômico. Como é que eu vou marchar? Vamos morrer afogado. Mas, irmãos, quando Deus diz, não duvide. Porque Ele mesmo disse, olha, agindo eu, quem impedirá? Se Deus disse para você caminhar com Ele que você vai ser feliz, você vai ser feliz. Se Deus disse você caminhar com Ele que Ele vai te dar a paz, Ele vai te dar a paz. Se Deus disse para você caminhar com Ele que você vai ter boas notícias, realmente você vai ter boas notícias. E porque Ele mesmo disse aqui, essa é a promessa dEle, olha, não se turbe, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E finalizando, ele diz aqui no verso 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém? Deus seja louvado. Então, irmão, nós temos que entender que as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. As promessas de Deus, ela nunca falha, porque Deus está nos oferecendo em breve essa paz eterna. Mas por enquanto estivermos vivendo nessa terra ainda,
vamos passar por aflições, vamos passar por lutas, mas ao você abrir a palavra do Senhor, você vai encontrar sempre boas notícias. Você vai encontrar sempre boas novas. Assim como há 2000 anos atrás, aquele povo no período de Jesus estava esperando o Redentor. E quando Jesus nasceu, eles anunciaram: paz na terra aos homens de boa vontade. Vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o menino Deus. E da mesma forma também, irmãos, em breve você vai olhar para o céu e vai ver a promessa de Deus cumprindo. Jesus Cristo vindo na sua glória, com poder e grande glória, para resgatar o seu povo. E você também vai ouvir, seus ouvidos irão ouvir Jesus dizendo: vinde benditos, meu Pai, possuir por herança esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele pede para você, minha irmã e meu irmão, nesta noite: marchem, continue firme na fé, porque boas notícias vão vir para o seu coração. Embora o inimigo sussurre no seu ouvido dizendo que já era, que não tem jeito, que você perdeu, isso é um engano dele. Nós não perdemos, nós estamos ganhando e vamos ganhar a vida eterna. E nós temos que entender isso. As boas novas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. E nós temos que acreditar, nós temos que crer. Porque Deus, irmãos, Ele nunca falhará. As promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras. E Deus, Ele vai estar sempre pronto para poder nos ouvir. Mas, infelizmente, alguns não acreditam. Alguns deixam passar de lado essa oportunidade dessa mensagem de poder. E quando a pessoa, às vezes, acorda, aí já é tarde demais. Às vezes, perdeu um grande período na sua vida, 8 anos, 10 anos, 20 anos, e não querem caminhar com Deus, porque tem medo. Porque às vezes tem receio das pessoas dizer para ele: agora você é crente, agora você é um bobo, irmãos. Se nós temos certeza que lá na frente tem algo de bom para a gente vai caminhar em direção ali. Porque Jesus mesmo disse que nós devemos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para a frente, não fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou junto com aquele montura em sal. Nós devemos caminhar olhando para a frente. Se Deus nos prometeu, vamos em frente. Se Deus prometeu que vai retornar, vai nos buscar, Ele vai vir, irmãos. Eu acredito que Jesus já está ansioso para vir buscar o seu povo. E nós temos que acreditar. Por enquanto, nós como igreja estamos caminhando, estamos militando, mas em breve nós seremos uma igreja triunfante. Em breve seremos um povo triunfante. Em breve, irmãos, nós estaremos lá junto com o Cordeiro cantando um cântico novo. Em breve, irmãos, nós estaremos recebendo a coroa da vitória. E na sua coroa tem o quê? Tem as estrelas, as almas que você levou aos pés de Cristo. E minha pergunta é: por que você vai desistir? Por que você não vai acreditar nessas boas novas? Ah, pregador, mas eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho aflições, eu também tenho. Todos nós temos, então vamos somar juntos, vamos caminhar juntos e vamos ficar firmes com Deus. Amém? Entende, irmãos? Por que vou desistir de caminhar? Eu sou líder de igreja e a maior tristeza que eu tenho, irmãos, é quando eu vou junto com o pastor visitar um irmão que não quer mais nada com Deus, que desistiu de tudo, desistiu de caminhar, começou a colocar defeito em tudo, começou a enxergar coisas que nem tem no meio da igreja. Irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Se vocês estão olhando para mim, está vendo assim, mas eu sou cheio de defeito, eu sou um pecador, você tem que olhar para Jesus, porque não existe defeito nenhum, e é Ele que vai te dar força para você caminhar. Entende? Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas muitos, às vezes, não querem ouvir as boas novas, querem ouvir notícias que agradem só o seu ouvido. Mas, irmãos, a notícia que Deus tem para hoje, nessa noite, para você, é que em breve Ele vai voltar para te buscar. Que em breve e você vai ouvir os ruídos no céu. Isso não te anima? Isso não deixa você esperançoso? Isso não deixa você felizes? Queres continuar nesse mundo? O que o mundo nos oferece? O que está acontecendo ao nosso redor? Só dores, tristezas, violentas. Você liga, não sei quantos canais tem da TV aberta, você liga os canais, é só o quê? Só notícia boa? Só tragédia. Você bota no canal 1, não vou citar o nome aqui para não dar audiência, né? Você bota no canal 1, no canal outro, no outro canal, só tem o quê?
Só notícia ruim. E hoje em dia, irmãos, o sentimento das pessoas está diferente. Você vê que os próprios repórteres dizem o quê? Um acidente espetacular. Já se viu, irmãos, um acidente espetacular? Já se viu? Então você vê que as pessoas não estão mais sensíveis. Eu me lembro na minha época, que eu não já sou tão novo assim, mas eu me lembro lá mesmo no bairro, quando falecia alguém, existia, parece assim, digamos, aquele luto no bairro, as pessoas ficavam entristecidas. E hoje em dia? É menos um, não é isso? É menos um para comer. Olha só como é que as pessoas estão, e Jesus está se cumprindo, irmãos, as profecias, dizendo o quê? Que o amor de quase todos se esfriará. Mas não deixe seu amor se esfriar pelo seu irmão. Não deixe a sua bondade, não deixe seu carinho se esfriar para o seu irmão, porque sabe que Deus vai cobrar de mim, de você, Ele vai dizer, como disse para quem que matou seu irmão? Caim. Cadê meu irmão? Cadê teu irmão? Que foi que Caim disse para ele? Que tenho eu com meu irmão? Aí o que Deus respondeu para ele? Que ele é o guardador do seu irmão. Então, irmãos, vamos parar e pensar bem nisso. Nós somos guardadores do nosso irmão, nós temos que cuidar dele. Se hoje ele não veio aqui, alguma coisa está acontecendo. Se hoje ele não está na igreja, alguma coisa ele está passando. Vamos visitá-lo. Eu só quero as boas notícias para mim. Eu só quero bom alimento para mim. Não, em hipótese alguma. O alimento que Deus nos oferece é para todos. Todos nós, independente de cor, raça, tribo e língua, todos nós somos convidados para as bodas do Cordeiro em breve. E todos nós somos chamados para a salvação, porque Jesus morreu o quê? Por todos. Senão essa cruz não teria efeito nenhum. Hoje ela está vazia, mas há 2000 anos atrás alguém estava ali sofrendo por nós, sofrendo por aqueles que estavam junto conosco. Então, Deus é o nosso papel, sermos o mensageiro da paz. Não importa, irmãos, nós não podemos desistir de ninguém. Nós não podemos, se você não consegue falar, mas pelo menos ore. Pelo menos, hoje em dia, a facilidade é muito grande, através desse aparelho aqui, você pode mandar uma mensagem para a pessoa, você pode se comunicar com ele, você pode falar com ele, mandar mensagens, e ele vai ficar feliz, porque você se lembrou dele. Então, irmãos, da mesma forma também, como nós lemos aqui, nesse livro de João, capítulo 14, as promessas de Deus que diz para a gente não ficarmos atemorizados, porque ele não se esqueceu de nós. Deus, ele vai voltar para buscar o seu povo. E nós, irmãos, temos que estar preparados diante do Cordeiro para esse dia. Então, se eu quero as boas notícias, as boas novas de Deus, então, amados, vamos fazer por onde? Vamos continuar caminhando firmes na fé? Vamos continuar trabalhando para Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Deus, ele honra os que honram. Eu nunca vou me esquecer dessa frase de um irmão amigo que hoje descansa no Senhor, tem muitos anos. Ele falou uma frase para mim que ficou gravada na minha mente, no meu coração. José, você quer ser abençoado por Deus? Trabalhe para Deus. Faça a obra de Deus. Que Deus, aí a Bíblia confirma, Deus diz, eu darei honra aos que me honrarem. Deus nesta noite quer te honrar, minha irmã e meu irmão. Deus nesta noite quer fazer você feliz. Então não chore por dentro, não chore por fora. Deus quer trazer paz e alegria para você. Deus quer trazer felicidade. Vocês viram o testemunho aí, a diferença? Quando as pessoas conseguem enxergar que é pecador, que estava em caminhos errantes, irmãos, ele descobre essa boa notícia, essa novidade. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. Às vezes alguns acham monótono ser cristão. Eu tenho que sábado estar na igreja, eu tenho que quarta-feira estar na igreja, eu tenho que domingo estar na igreja. Irmãos, você não está aqui por qualquer coisa. Você está na presença de Deus. Deus se faz presente. E a minha pergunta é, que eu sempre faço quando eu prego, será que Deus não fez nada por nós? Será que Deus nunca nos abençoou? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Abrimos os nossos olhos, respiramos. Esse é o dom, é o presente de Deus, irmãos. Por isso que nós temos que ser gratos a Deus. Por isso que nós temos que continuar sendo felizes com Deus.
Porque Deus, irmãos, em breve, Ele irá retornar com poder e grande glória. E que Deus possa nos abençoar nesta noite. E que Deus possa resplandecer a sua glória sobre cada um de nós e nos dê a sua paz.